como observar e estudar objetos distantes de nós no universo. Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a detecção de objetos astronômicos fora da nossa galáxia. Sabemos que fontes fora da nossa galáxia, como por exemplo outras galáxias, quasares, aglomerados de galáxias, estão a grandes distâncias. Isso significa que, em geral, eles pareçam ser muito fracos, mesmo que sejam intrinsecamente luminosos. Eles também são vistos como tendo um tamanho angular muito pequeno, apesar de possivelmente suas extensões serem bem grandes. Na verdade, apenas 3 fontes de fora da galáxia são visíveis a olho nu: a galáxia Andrômeda, a Grande e Pequena Nuvens de Magalhães. Assim, para a chamada astronomia extragaláctica, são necessários telescópios com grandes aberturas, ou seja, uma grande área para coletar esses fótons, as partículas de luz. Além disso, eles precisam ter uma alta resolução angular. Isso especifica até qual separação angular 2 fontes no céu podem ser separadas pelo detector. Na interferometria, por exemplo, onde se combina a radiação detectada por vários telescópios, a resolução angular é limitada pela separação espacial entre esses telescópios. Aplicamos esses conceitos a todas as frequências de ondas eletromagnéticas que captamos do céu, da radioastronomia até a astronomia de raios gama. Para observações no óptico e no infravermelho feitos do solo, a resolução angular é geralmente limitada pela turbulência da atmosfera, o que explica a construção de telescópios ópticos no alto de montanhas. Essa turbulência atmosférica causa uma espécie de borrão nas imagens das fontes astronômicas que observamos. Algumas outras propriedades dos telescópios astronômicos e de seus instrumentos também devem ser levados em consideração na hora da construção. A sensibilidade, por exemplo, especifica quão fraca uma fonte pode ser e ainda assim ser observável, considerando um determinado tempo de integração. A luz integrada durante várias horas pode tornar visíveis objetos muito fracos para serem vistos a olho nu. A sensibilidade depende da abertura do telescópio, da eficiência do instrumento e também da sensibilidade do detector. Ela também depende do brilho do céu, causado por fontes não astronômicas. A luz artificial em regiões habitadas forçou que os telescópios ópticos fossem construídos em áreas cada vez mais remotas, para evitar a poluição luminosa. Os radioastrônomos têm problemas semelhantes, causados pela emissão de rádio da infraestrutura de telecomunicações. Já a eficiência dos levantamentos fotométricos depende do número de espectros que podem ser observados simultaneamente, ou seja, depende da nossa capacidade de medir ao mesmo tempo as distribuições de ondas eletromagnéticas de acordo com suas frequências características. Já a fotometria é uma técnica da astronomia relacionada à medição da intensidade da radiação eletromagnética de um objeto astronômico. Mas a eficiência das observações também dependem de outros fatores, como, por exemplo, o número de noites claras em um local astronômico. Além, por exemplo, da fração de tempo que o instrumento não pode ser utilizado devido a problemas técnicos. É claro que muitos outros aspectos também devem ser considerados. Voltando à nossa atmosfera, com exceção dos comprimentos de onda no óptico, ela é transparente somente a comprimentos de ondas muito grandes, as ondas de rádio. Mas a janela de rádio na atmosfera acaba sendo cortada para frequências muito baixas, abaixo dos 10 MHz. Isso porque
A radiação com comprimento de onda maior que 30 metros é refletida pela ionosfera da Terra e, portanto, não atinge o solo. Já para comprimentos de onda muito pequenos, a radiação acaba sendo cada vez mais absorvida pelo oxigênio e pelo vapor d'água presente na atmosfera. Portanto, para comprimentos de onda abaixo de 1/10 de milímetro, observações em solo não são mais possíveis. Apenas no início da década de 1930, nós tomamos conhecimento da radiação cósmica na faixa de rádio. Essa descoberta aconteceu porque foi encontrado um ruído nas antenas de rádio que não desaparecia. Vocês provavelmente se lembram de alguma história parecida. Para identificar a fonte desse ruído, o físico estadunidense Carl Jansky construiu uma antena móvel. Depois de alguns meses, ele havia identificado uma fonte de interferência que surgia e desaparecia todos os dias. Jansky finalmente descobriu que o sinal se originava na direção do centro da Via Láctea. Ele publicou seu resultado em 1933, se tornando o primeiro radioastrônomo do mundo. Inspirado por essas descobertas de Jansky, o engenheiro estadunidense Grote Reber foi realmente o primeiro a realizar astronomia com ondas de rádio. Ele construiu seu próprio prato de rádio em seu jardim, com quase 10 metros. Entre 1938 e 1943, Reber compilou os primeiros mapas celestes na faixa de rádio. Devido a essas pesquisas de Reber, a radioastronomia finalmente se tornou um campo aceito da ciência, depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês conhecem algum telescópio que capta as ondas eletromagnéticas na faixa de rádio? Se sim, deixe os exemplos aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!